Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre os defeitos do negócio jurídico. Bom, a gente fala agora da simulação, que é um instituto que foi tratado pelo legislador com um especial cuidado. Tanto é que a sua consequência jurídica é extremamente grave, que é a nulidade absoluta, ou seja, a sua completa retirada do mundo jurídico, passível de anulação a qualquer tempo, de ofício ou por qualquer um dos interessados, ou seja, que implica numa consequência bastante gravosa. O artigo 167 vai trazer a sua definição ao dizer que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Ele vai trazer também quais são as espécies de simulação que existem e que são bastante importantes ser entendidas essas hipóteses de incidência. A primeira é quando essa simulação aparentarem, vamos ao texto, né? Parágrafo 1º, inciso 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Ou seja, vamos lá. Quando a gente fala de negócio simulado, a gente está falando de um negócio que aparentemente ele é normal, aparentemente ele é regular, mas que na verdade ele visa ou não produzir nenhum efeito, que é o que a gente vai chamar de nulidade de nulidade absoluta, ou ele visa encobrir um efeito vedado pela lei, que é o que a gente chama de nulidade relativa. A nulidade absoluta ela vai acontecer, por exemplo, quando você tenta transferir a titularidade de um bem para que esse bem não seja atingido por uma dívida, por exemplo, ou por algum outro negócio jurídico, mas o seu objetivo, na verdade, não é transferir a titularidade desse bem, é fazer isso temporariamente para que depois, quando as coisas passarem, o bem voltar à titularidade daquele que originalmente a detinha. Então, vamos supor que uma pessoa ela está devendo para todo mundo. Tem bastante dívida, é um devedor insolvente, e ela sabe que o próximo passo dos credores em relação ao seu patrimônio vai ser peticionar uma execução e a consequência vai ser, por exemplo, uma penhora. Então vamos supor que uma pessoa ela combine com um amigo, por exemplo, que irá lhe transferir um bem que ela detenha a titularidade, mas tão somente para que, no momento em que ele for se separar de sua mulher, ela não consiga alcançar aquele bem, mas que uma vez que essa situação foi consolidada, o bem retornará à sua esfera patrimonial. Veja que aqui, apesar de ter sido realizado um contrato aparentemente de compra e venda ou de doação, seja lá qual foi a forma jurídica que eles resolveram pactuar, na verdade, este negócio foi simulado para evitar que o cônjuge atingisse, conseguisse possuir alguma parte daquele bem no momento do divórcio. Mas evidentemente, não foi o objetivo daquele negócio jurídico aquilo que efetivamente constou nos papéis, ou seja, uma doação, uma transferência de titularidade. Por quê? Momentos após o divórcio for consolidado, fica ali pactuado que o bem voltará à esfera do patrimônio do proprietário original. Então essa é uma espécie de nulidade absoluta. A relativa, ela visa, portanto, encobrir um efeito que é vedado pela lei. Então vamos lá. A lei diz que não pode um cônjuge, uma pessoa casada, transferir bens gratuitamente para sua amante. Então essa é uma das tutelas que a lei vai conceder para a família, Então, vamos imaginar que essa pessoa que é casada e deseja transferir um patrimônio para sua amante, ele o faz por meio de um contrato de compra e venda. Mas esse contrato de compra e venda não é verdadeiro. A pessoa não está lhe transferindo um valor pecuniário por meio do qual realmente vale o imóvel, e aí por conta disso recebe o imóvel. Não. Ou ele vende por um valor extremamente irrisório em relação aos preços praticados pelo mercado, ou ele vende ou ele dá uma quitação sem ter efetivamente recebido qualquer importe por isso, qualquer dinheiro, qualquer valor pecuniário por isso. Então veja,
não é uma compra e venda, apesar de haver ali um contrato que se caracteriza como sendo de compra e venda, com todas as suas formalidades e requisitos. Na verdade, isso é uma simulação, é um negócio jurídico simulado que visa encobrir os efeitos de um negócio jurídico que é vedado pela lei, que é a doação, que é a transferência gratuita de bens da pessoa casada para sua amante. Então, essa é uma modalidade vedada. As espécies do artigo 167, parágrafo 1º, né, são os 3 incisos, elas também trazem detalhes de hipóteses que versam exatamente sobre isso. Ele vai tipificar como simulação quando forem conferidos ou transmitidos direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, quando contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, ou quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Então veja que são hipóteses em que há uma simulação do que efetivamente ocorreu. Ou você conferiu ou transmitiu um direito para uma pessoa, mas na verdade você está fazendo isso para outra, ou você está declarando, confessando, condicionando ou colocando uma cláusula que na verdade não é verdadeira, porque ela não corresponde ao mundo fático, ou quando esses instrumentos forem antedatados ou pós-datados. Então a gente realizou esse contrato de compra e venda em 2004, mas na verdade você está fazendo esse contrato agora, então você está antedatando. Então vamos lá, só para fechar o instituto. Toda vez que houver uma dissonância entre o que realmente ocorreu no mundo dos fatos, o que as partes realmente quiseram fazer e fizeram, e o que consta formalmente naquele negócio jurídico, então isso vai incorrer em simulação. A gente passa a falar agora sobre a fraude contra credores. O que é a fraude contra credores? É um esvaziamento patrimonial daquele que é insolvente por meio desses negócios jurídicos que vão ser os que vão conter este defeito, que é o da fraude contra credores, e que visam lesar o direito creditício de alguém, ou seja, aquilo que a pessoa pode receber e que eventualmente não vai, porque a pessoa realiza um esvaziamento ilícito de seu patrimônio. A lei vai dizer quais são os requisitos que você precisa ter para incorrer nessa hipótese. O primeiro é ser insolvente. Evidentemente, se você tem uma vida financeira saudável e equilibrada e a quantidade de patrimônio que você tem é suficiente para honrar os seus compromissos, te produzir uma vida digna e ainda assim você deseja realizar determinadas espécies de negócio, você está agindo de acordo com a liberdade patrimonial que você tem direito. Agora, se você é insolvente e realiza, primeiro, remissão de dívidas. O que é remissão de dívidas? É perdoar a dívida de alguém. Veja que não há sentido se para uma pessoa que deve e que é insolvente. O que é estado de insolvência? É você estar num estado que você não consegue pagar os seus credores. Então veja a falta de lógica da situação. Você, com todos os bens, com todos os ativos que você possui, você não consegue honrar os seus compromissos. Mas ainda assim você resolve perdoar a dívida de alguém. Veja, isso é inadmissível e por força do artigo da lei, isso vai ser entendido como uma fraude contra credor. A outra possibilidade é transmissão gratuita dos bens. Então veja, você está numa situação de insolvência, você não consegue pagar as suas dívidas, mas ainda assim você pega o que você tem e transmite gratuitamente a outrem. Nessa modalidade também, a lei vai entender que é uma fraude contra os seus credores. Quer dizer, você já não está conseguindo pagar e ainda assim você vai se desfazer de um bem sem perceber pecuniariamente nada por isso. Aqui é importante a gente ver que é necessário a presença de 2 elementos. O primeiro é a má-fé. Precisa ter a má-fé daquele que está fazendo esse negócio jurídico. E o segundo é o prejuízo que isso causa aos seus credores, que basicamente se enquadra naqueles critérios que tornam a pessoa insolvente. Uma outra possibilidade é a antecipação fraudulenta de dívida ao credor quirografário. Então veja, o credor quirografário é uma espécie de credor, né? Veja, a legislação, né? E aí lá no direito empresarial isso vai ser estudado melhor no detalhe, ela vai conferir certas classes e certas, né, que são qualidades de credores, né, certas classificações de credores, e que a depender da classificação que você possui,
você vai receber o seu dinheiro primeiro ou depois. Então vamos dizer, crédito trabalhista, por exemplo, e crédito tributário, por exemplo, tem preferência sobre créditos quirografários, que é uma modalidade sem privilégios de credores. São aqueles que basicamente vão receber por último e que na situação fática a gente vê que quase nunca recebe. Então, se esses credores quirografários receberem antecipadamente essa dívida, ou seja, a dívida nem venceu, eles já estão recebendo, a lei também vai entender isso como uma modalidade fraudulenta. Qual vai ser a consequência disso? Já que ele já recebeu, a consequência vai ser que o credor quirografário que recebeu vai ter que repor este valor para aquela massa que vai ser redividida entre todos os credores. Então veja aí que a lei foi muito inteligente. Por quê? É mais fácil você receber daquele que está insolvente ou daquele credor quirografário que recebeu indevidamente? Muito mais fácil, presumivelmente, do credor, porque o insolvente já não está conseguindo pagar suas dívidas mesmo. Então essa foi uma boa saída da lei e que é uma resposta bastante eficiente do nosso sistema. Outra possibilidade é quando o devedor insolvente ele dá garantias a um credor, ele dá garantias indevidamente a um credor. Então ele está reduzido já a sua insolvência, e aí o credor vê, olha, eu sou quirografário, eu estou ali no fim da lista de preferências, todo mundo vai receber, menos eu. Não, tudo bem, então vamos pegar a dívida que eu já tenho com você, e eu vou condicionar, eu vou colocar uma garantia sobre essa dívida. O credor com garantia tem muitos privilégios em relação ao credor quirografário, inclusive na questão do recebimento, porque aquela garantia vai ficar vinculada para pagar aquele crédito. Então vamos supor, uma empresa tem um prédio que não está sendo utilizado, então ele diz que a dívida de determinado credor que não tem essa ordem de privilégio ficará garantida pela venda daquele imóvel. Isso vai ter como consequência, por exemplo, o fato de que no momento em que aquele prédio for vendido para saldar as dívidas, aquele credor vai receber toda a sua dívida primeiro em relação ao valor daquela venda. Então a lei vai entender que você atribuir uma garantia para uma dívida de quem não tem, no caso do devedor insolvente, vai ser uma hipótese de fraude contra credores, é o que consta do artigo 163 do Código Civil. E uma outra espécie vai ser quando o devedor insolvente E a outra espécie vai ser quando o devedor insolvente formula um contrato oneroso com outrem, mas aí também tem duas condições. Quando a sua insolvência for notória, ou seja, está sendo noticiado, todo mundo sabe, ou é um mercado muito fechado, é notória a insolvência daquela pessoa, ou quando houver algum motivo particular naquele caso concreto que diga que a insolvência deveria ser conhecida. Então, olha, era o melhor amigo, realizou negócios sempre, ou o mercado daquele mercado específico já sabe que aquela insolvência ocorreria. Por que a lei colocou essa possibilidade? Porque se a pessoa já está no estado de insolvência, realizar um contrato oneroso pode tornar a sua situação ainda pior, ou seja, ela tem uma sua capacidade de disposição do patrimônio muito reduzida, porque afinal de contas, todo o patrimônio que ela possui é insuficiente para saldar as suas dívidas. Então, por isso, o legislador tomou esse cuidado. O meio de se combater a simulação é a ação pauliana, tá? É importante ter esse nome, porque é como ele é cobrado, como esse assunto é cobrado. Então, é importante a gente saber. Apesar da nossa matéria não ser processo civil, apesar de eu também ser professor de processo civil, a gente vai entrar um pouco agora nessa seara, tá? O que é importante saber para o exame de ordem? Primeiro, a ação pauliana tem prazo decadencial de 4 anos. Então, se a pessoa não reivindicou isso em 4 anos, ela perdeu o direito de alegar essa fraude contra os credores. Quem são os legitimados? Vamos ao rol. Credor quirografário do já insolvente, credores cuja garantia se tornou insuficiente, desde que esses sejam pré-existentes. Então, se o credor tinha uma garantia, mas essa garantia por alguma razão se tornou insuficiente, ele vai poder propor a ação pauliana. Ou se o credor era quirografário de quem já era insolvente, ele também vai poder entrar com essa ação. É o rol de legitimados para ingressar com essa ação. Contra quem vai ser proposta? O credor, a pessoa que ele celebrou e o terceiro de boa-fé. Qual que é o objetivo aqui?
chamar para o processo todo mundo que tem interesse no desfecho daquela causa, que vai ter como consequência, como a gente já disse, a anulabilidade do negócio jurídico. Então, tanto a pessoa que celebrou, quanto o terceiro de boa-fé, quanto o credor tem que estar no polo passivo da ação. Então, veja que a lei tornou necessário, tornou forçoso a realização de um litisconsórcio. Então, é o que a gente chama de litisconsórcio necessário por força da lei. E a consequência, como eu já adiantei, é a anulação dos negócios jurídicos. Era o que cumpria dizer sobre o assunto. Na próxima aula a gente continua avançando no tema. Gostaria de mais uma vez pedir para vocês compartilharem, curtirem, divulgarem o vídeo para os conhecidos e nas redes sociais e se inscreverem aqui no canal do GETUSP. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.